Fala Splashers, tudo bem? Hoje nós recebemos a jornalista e apresentadora Regina Volpato. Ela lançou recentemente o videocast O Amor na Influência e vem contar pra gente um pouco do projeto, como está a vida. Então, Regina, prazer em falar contigo. Todo meu é falar com você e com todos os splashers. E Regina, para a gente começar esse nosso bate-papo, me conta um pouco como nasceu essa ideia do videocast, porque você é muito requisitada na internet para falar de relações, né? Sim, graças a Deus. Na verdade, foi um convite da Amazon. O projeto veio todo da Amazon. É um projeto original da Wondery Brasil, que é o braço da Amazon, né, que faz videocast, etc. E aí eles me chamaram já com a ideia pronta, com tudo certinho. Era só uma questão de eu embarcar na ideia ou não. Eu adorei. Adorei a ideia, adorei a possibilidade de poder trabalhar com a Amazon, e eu vou te falar, assim, é uma grata surpresa o nível de organização deles, o nível de exigência deles, assim, tem sido uma aula cada episódio. E me conta como é debater relacionamentos. Você traz alguns especialistas ali, pelo que eu vi ali dos primeiros. Como é debater relacionamentos na internet hoje em dia? Pois é, a ideia é falar com influencers que são muito conhecidos, mas por uma única faceta deles. Seja porque dançam no TikTok, seja porque aparecem no Instagram falando de relacionamentos ou outras coisas. Mas o que a gente queria saber, a intimidade da vida amorosa desses influencers. Que, via de regra, são muito jovens, muito jovens. O primeiro episódio, por exemplo, foi com o Lázaro e com o Eric Mafra, que estão ali na faixa entre 20 e 30 anos. O Lázaro é mais novo que a minha filha, inclusive. Minha filha está com 26 anos. Então, tem sido muito interessante. E também eu já gravei um outro episódio com dois participantes de mais idade, e é muito interessante como a busca é a mesma, é a busca pelo amor, a busca pela felicidade, né? Fugir do sofrimento, fugir da dor e alcançar a felicidade, o carinho e tal. Mas a maneira de se relacionar acaba mudando muito pouco. O que mudam são as expectativas, são as experiências, são as maneiras de lidar com as decepções e com o próprio amor quando ele vai bem. Então tem sido muito legal porque eu estou tendo um panorama da vida amorosa das pessoas. E como tem sido a parceria ali com o Gabriel Santana? Ele compartilha algumas experiências dele também. Eu acho que tá tendo um bate-bola ali, com ele até abrindo o coração, né? Exatamente. Ele é muito generoso em cena, ele é muito tranquilo. Um menino educadíssimo, sou obrigada a dizer. Muito sensível também. Tem sido muito, muito, muito gostoso. E o ambiente, acho que isso é característica do videocast, um ambiente muito informal, muito gostoso. E aí acaba ficando íntimo, porque acaba virando uma mesa de bate-papo, sabe? Pessoas que estão ali conversando, sem medo do julgamento, sem medo da crítica. Tanto que muitos dos entrevistados, quando se dão conta de que estão falando deles mesmos, eles falam, na minha experiência, no meu ponto de vista, e a gente reforça e fala exatamente, o que a gente quer saber é a sua experiência, é o seu ponto de vista, é a sua verdade, é a sua vivência. Ninguém está para criticar, né? Não dá para criticar nada na vida, que dirá a vida amorosa, né, amigo? E como é debater relacionamentos? Eu acho que é um grande, é um campo muito aberto, né? É um lugar que te leva para vários outros lugares e às vezes pode deixar um pouco confuso. Então, você, com todo esse seu know-how aí de busca na internet, teve o caso de família que é um clássico. Como é para Regina esses debates? É sempre muito interessante, porque eu vejo as pessoas a seu modo, umas mais reféns de rótulos, outras menos, mas as pessoas tentando descobrir como viver uma relação amorosa e mais, Peterson, assim, que me chama a atenção, às vezes dá para me aprofundar, às vezes não, por muitos motivos, inclusive pela abertura do entrevistado e da entrevistada. Como é viver o fim de um relacionamento? Porque eu acho que terminar um relacionamento é tão importante quanto começá-lo. E às vezes as pessoas começam tão bonitinho e tal, e no fim fazem uma lambança, fazem tudo de qualquer jeito, magoam os outros e se magoam. Então, essa tem sido a minha curiosidade, não só no podcast, mas na vida mesmo. Como as pessoas, e eu nesse bolo, né?
como viver o fim de um relacionamento, porque não é possível, não é assim, na minha cabeça eu não consigo conceber a ideia de que uma relação amorosa termine em inimizade, em mágoa, em sofrimento, em rancor, em trauma, sabe assim, na minha cabeça não fecha. Não fecha uma coisa que começa tão legal, que tem tudo para ser tão bacana, terminar de maneira trágica. E aí eu tenho pensado nisso. E aí sempre que eu posso, nas minhas conversas com entrevistados, nas minhas conversas pessoais, assim, como terminar um relacionamento tão caprichado, tão cuidadoso, tão ético, quanto a gente começa essas relações. E é legal você falando, porque a gente vem de uma geração do felizes para sempre, né? Então, quando o negócio desanda, parece que tudo vira um caos, tem que dar errado. E eu acho que talvez falta então um entendimento de que existe um felizes para sempre até um certo ponto. E amar o outro é também falar para ele que, ó, não dá mais, vamos cada um seguir o seu caminho. Porque é o seguinte, Peterson, se houve a conexão, é porque alguma coisa encaixou, né? Porque alguma identificação houve. Então, por que, ao invés de ganhar um amigo, ou ganhar um conhecido, ou ganhar um colega, ou simplesmente essa pessoa sair da sua vida, você construir um desafeto? Entendeu? Uhum. A ponto de criar mal-estar, se encontra. É claro que eu estou falando de relações normais, eu não estou falando de relações abusivas, que aí sim, aí é super compreensível, os finais Sim. trágicos, os traumas e material para muitos anos de terapia. Eu estou falando de relacionamentos que acabam ou porque acabou o interesse, ou porque você se interessou por outra pessoa e não cabia um relacionamento aberto, ou porque você simplesmente mudou de cidade, sabe assim? Por que que o fim, por que que na hora de falar, olha, eu não quero mais, né, por isso, por aquilo, por aquilo outro, a gente tem dificuldade, se enrola e precisa atrelar a esse momento coisas ruins, briga, desentendimento, falsidade, enfim, né? Essa tem sido a minha curiosidade e a minha tentativa de aprender. Como que as pessoas estão fazendo? O que que já fizeram e deu certo? O que a outra pessoa fez cabe para mim, né? Eu tendo a chegar a uma conclusão simples, que é o que eu levo para minha vida. Não fazer para o outro o que eu não quero que façam para mim. Ponto final. Então, assim, bom, não gosto mais. Se fosse eu, o que que eu gostaria de ouvir? De que maneira? Que jeito? É o que pauta a minha vida e os meus relacionamentos em tudo, no trabalho, com a minha filha, com os meus amigos e tal. Enfim, essa tem sido a minha reflexão. E, Regina, você sempre foi uma pessoa que debateu relações ou aquela experiência do casos te abriu essa porta? Eu acho que foi uma união muito feliz, pelo menos para mim. Eu sempre gostei de relacionamentos, porque eu acho que a partir dos relacionamentos, Peterson e Splashers, a gente pode chegar a qualquer assunto, né? Eu acho que é uma boa, ainda mais no entretenimento, que é para onde eu fui, quando eu fui para o caso de família, eu acho que é uma boa porta de entrada para a gente falar de muitas coisas. E acho que eu já tinha essa habilidade na minha vida pessoal, acho que eu já tinha essa habilidade com os meus amigos, só não tinha chance de colocar em prática profissionalmente, porque eu venho do jornalismo de bancada, né? Eu estava no Band News, como é que você vai debater alguma coisa, né? Hard News, Hard News. E quando eu fui para o caso de família, eu também não sabia que eu tinha essa habilidade, nem na minha vida pessoal, muito menos no trabalho. Fui descobrindo ali. Mas, quando eu era repórter, peguei o gloss sem querer, porque eu estou à vontade. Quando eu era repórter, olhando depois, né? A gente sempre consegue fazer análise depois. Quando eu era repórter, acontecia uma coisa que me chamava muita atenção. Eu entrevistava alunos que estavam retomando os estudos pelo Telecurso 2000, a gente está falando 97, 98, 1997, 98. Então, alunos de mais idade, alunos que tinham tido uma vida, pessoas de mais idade, pessoas que tinham vivido uma vida muito sofrida, que trabalharam na roça e tal, e que estavam retomando os estudos, assim, não vou falar idade, porque às vezes a idade não reflete a experiência de vida, mas pessoas que eram muito jovens de idade, mas que já eram avós, bisavós, avós, bisavós e tal. Bom, enfim.
Dei essa volta toda para. Eu conversava com essas pessoas. Eu tinha que falar sobre o quê? Sobre a experiência de aprendizagem delas. Como que era ir para a escola, como que era o telecurso e tal. De repente, a gente estava numa conversa tão profunda, e elas falando da. Olha, se eu falar, eu me emociono. E elas falando da alegria que era escrever o nome, não desenhar o nome. Nossa, teve um senhor, acho que foi um dos meus primeiros entrevistados, que a gente conversou embaixo de uma árvore, ele encostou na árvore, ali ele abriu o coração dele, mas foi uma coisa tão linda, mas foi uma coisa tão... Então, eu não sei de onde vem essa minha habilidade, talvez a habilidade maior seja ouvir, porque eu escuto tão profundamente, que, olha, eu estou te falando de coisas que aconteceu há quase 30 anos atrás, até hoje eu me emociono. Caraca. E como você começou a ser abordada nas redes sociais pelo público? Regina, me ajuda a resolver aí meu problema em casa. Ah, foi com o Eu Acho. Foi com o Eu Acho. Na vida já acontecia. Tanto que eu tenho um amigo que fala, nossa, saí com a Regina, pelo amor de Deus, porque ela senta, dá oi para o motorista do aplicativo, pronto, ele já está... Isso sempre foi assim. Tá abrindo o coração. Porque a pessoa pergunta e eu respondo, enfim. Nas redes sociais começou com o Eu Acho e começou... O quadro é eu acho, não é a verdade, não é para você fazer, você não é o que eu acho e é o que eu acho naquele momento. Porque tudo muda, né? Hoje, agora, nesse momento, eu acho uma coisa, à noite eu vou achar outra, e amanhã outra, porque para mim a vida é isso. Né? A gente se reciclando e se questionando e se transformando o tempo todo. Não tem problema nenhum em mudar de ideia, e não tenho problema nenhum quando mudam de ideia com relação às minhas coisas. Isso é estar vivo. E aí eu falei, eu vou fazer o eu acho. Comecei já um tempão atrás, mas começou a bombar depois da pandemia. Na pandemia, bombou muito o Tinderzão, que era o máximo. Era o máximo, o Tinderzão, eu me divertia, era toda terça-feira, era muito legal. Já tinha o Eu Acho, mas depois da pandemia é que o Eu Acho começou a cair no gosto das pessoas. Eu não sei se pelas perguntas, pelas respostas, pelas minhas caras, ou porque achou ali encaixou, sabe, no horário da vida das pessoas, ou porque as pessoas se identificam, né? Porque nada é tão absurdo assim que a gente não tenha vivido ou ouvido falar. Então, mas aí as pessoas perguntam e perguntam para valer, e eu respondo. Mas eu só falo que eu acho. Você tem ideia de quantas mensagens você recebeu ou já respondeu? Não. Olha, é uma coisa interessante, é muita coisa. Eu te garanto, eu leio tudo, eu leio tudo, eu tô assim, eu leio tudo. Muitas coisas eu não respondo porque eu não sei, porque eu não consigo, porque eu preciso de um tempo, aí a pessoa manda, por isso que eu falo, manda de novo que eu respondo. Às vezes a quinta vez que a pessoa está mandando, aí eu respondo, porque me dá um lampejo, eu acho que eu sei o que eu tenho, que eu acho que eu sei, não, que eu acho que eu tenho alguma coisa para falar. Outras coisas eu não respondo, Peterson, por um filtro meu mesmo. Porque o Instagram é uma plataforma aberta, tem muita criança que acompanha o meu trabalho. Tem algumas coisas que eu acho que são pesadas demais e que seria leviano parte, ou compartilhar com todo mundo, ou tentar responder em um minuto, porque o meu desafio pessoal é em um minuto. É uma rodelinha lá do Stories do Instagram, entendeu? Se tiver que ter dois, não vale. Eu tenho que me desafiar em um minuto, encerrar aquele momento, aquela questão. Então, eu recebo muita coisa, muita, muita, muita coisa. E do Brasil todo, às vezes até de fora. E existe alguma diferença de como se debate relacionamentos de, por exemplo, quando você começou lá o Casos para a versão da Regina com o videocast hoje, 24? Olha, muita diferença. Primeiro porque o meio é a mensagem, né? A gente aprende lá no básico da comunicação, o meio é a mensagem. A televisão tem os seus protocolos, o videocast outros, aqui outros, no Instagram outros. Então, acho que só isso já dá uma formatada no jeito que a gente se posiciona, no que a gente traz e tal. No caso de família, a gente está falando numa época pré-rede social. Tinha o Orkut e olhe lá. Então, ali eu recebia pessoas que traziam questionamentos e dúvidas e sofrimentos e angústias
que hoje são amplamente debatidos na rede social, graças a Deus. E lá a gente tinha, pelo menos eu pensava assim algumas, tanto que eu coloco no Instagram os encerramentos do Caso de Família, ainda são atuais. O que eu falava naquela época ainda faz sentido hoje, apesar de todo o debate da rede social, porque lá eu observava, às vezes o tema pouco importava. O pano de fundo era racismo, o pano de fundo era machismo, o pano de fundo era violência doméstica, era abuso de pai, eram filhos sem limite, era a diferença social muito grande e complicando todas as relações. Então, lá eu via isso. O tema não era esse, o propósito não era esse, mas ali sozinha, porque era um trabalho muito solitário, eu não tinha como. Hoje a gente coloca um programa no ar, logo depois a gente já está trocando ideia e a gente já está tendo outro ponto de vista que na época não. Eu gravava um programa, às vezes ele ia ao ar 3 meses depois. Então era um trabalho muito solitário, baseado muito na intuição e na minha empatia. Não estou falando empatia para me vangloriar, mas é porque eu me importava com aquelas pessoas, eu me importava com as histórias, né? Eu tentava me colocar no lugar deles. Isso para mim é empatia. Você pelo menos tentar no lugar daquela pessoa, estar ali, né, no lugar dela, naqueles poucos minutos. Então a gente debatia tudo isso. E a plateia entrava nesse, às vezes virava um transe, né? A plateia entrava nesse transe, porque o que estava sendo dito no palco também era sentido na plateia. Então era completamente diferente de hoje no videocast, das pessoas que já foram, já têm as suas experiências, já encontraram seus iguais por conta da rede social, já encontraram seus iguais na vida. Lá a pessoa estava completamente solitária. E eu falava para as pessoas da plateia, antes de começar, eu sempre conversava e falava, olha, é muito fácil a gente que está aqui, eu, vocês, a plateia, falar, rir, apontar o dedo, vir com uma pergunta agressiva ou um xingamento. Mas e quem está sentado lá, que nunca apareceu na televisão, tem 4 câmeras na cara e uma plateia inteira? Como é que faz, né? Enfim, era isso. E de tudo que você hoje ouve sobre relacionamentos, dá para falar qual é o maior problema das relações hoje, em 2024? Nossa, são tantos, Peterson, mas assim, basicamente, é, a falta de confiança no outro, querer controlar o outro, querer achar que o relacionamento é um roteiro, que a hora que você fala, vamos namorar, vai ter um roteiro, sabe? É não entender que você não sabe, você jamais saberá o que o outro está sentindo. Male, a gente sabe o que a gente está sentindo, que dirá o outro. Será que ele gosta de mim? Será que ele está me traindo? A gente nunca vai saber, nunca vai saber. A gente pode achar, a gente pode ter uma ideia, a gente pode acreditar ou não no que o outro fala, né? Mas o que eu acho que se cada um der conta de si mesmo, e dos seus sentimentos e ser franca com a própria eu comigo mesma, o outro com ele mesmo, já é meio caminho andado. Então acho que essa dificuldade em se entender, em entender o outro e entender que uma relação é feita pelas pessoas envolvidas, seja trisal, seja casamento monogâmico, seja relacionamento aberto, as pessoas fazem esse relacionamento. Então a parcela de contribuição, de deslize, de erro, é a mesma para todos. Você acha que ainda é um tabu quando a gente fala sobre relações como trisal, monogâmicos? Tem ainda um tabu nesse debate? Vai ter sempre, eu acho, por muitas questões, mas eu acho que sempre existiu, você quer saber? Eu acho que relacionamento aberto é o nome que deram para que nós, mulheres, pudéssemos viver o que os homens sempre viveram. É o que eu vejo. Assim, a minha vida toda, desde quando eu era pequenininha lá em Rio Preto, já tinha um sujeito que tinha 2 esposas, que tinha 2 famílias, que tinha... Então, para mim, relacionamento aberto é isso. E por que eu falo isso? Porque hoje a gente tem nomes que dizem mais ou menos como são as relações, e as pessoas hoje não têm medo de assumir que vivem essas relações, porque é combinado, porque é um consenso, porque quem não combina, quando não é um consenso, aí a traição, aí é outra coisa, né? Para mim, traição é você não cumprir o combinado. Então, tabu vai sempre existir, porém, esse tipo de relação também sempre existiu. Aí eu acho que é a hipocrisia da nossa vida, né? Da gente
Eu faço, mas eu não posso admitir que eu faço, e eu vou criticar quem faz, especialmente se essa pessoa faz e tem a pachorra de dizer que faz, porque isso incomoda demais. Eu faço, não tenho coragem de admitir. O outro faz, ainda admite, né? Que é. E, Regina, a gente vendo você falar sobre relações, você passa uma imagem de fortaleza, segurança. Quando é que quem a Regina recorre quando ela tem ali o seu momento de reflexão? Então, eu não sou uma fortaleza. Eu choro, mas eu choro. Ai, eu não tenho. Nossa, eu tenho uma raiva quando em programa fazem coisas, programa que eu apresento fazem coisas que sabem que eu vou chorar, e eu choro, eu fico com uma raiva. Porque eu sempre falo, eu não vou chorar. Não, eu já sei, eles vão fazer surpresa, eu não vou chorar. Eu choro. Sou uma manteiga mesmo. Mas eu fiz mais de 20 anos de terapia, né, Peterson? Então foi um investimento mesmo. Muito cedo eu descobri. Eu comecei a fazer terapia muito depois do que eu quis, porque terapia custa, eu precisava ter dinheiro para isso e não tinha. Então, mas sempre foi um objetivo, e sempre me privei de muitas coisas investindo em terapia, e foi o melhor investimento que eu fiz, mesmo. Então, foram muitos anos de terapia, recebi alta, tá, meu bem? Não fui eu que me dei alta, a terapeuta me deu alta. Então, para onde eu corro? Primeiro de tudo, eu não tenho problema em correr para minha casa, sentar e chorar. Não tenho problema nenhum em admitir o que eu estou sentindo. Aliás, isso eu aprendi em terapia. Para a gente começar a lidar bem com com o que a gente não gosta, com o que não está legal, é muito importante a gente saber o nome do que a gente está sentindo. Porque às vezes a gente coloca tudo como tristeza. E às vezes não é tristeza, é raiva, é ódio, é indignação, é inveja, é sensação de ter sido preterida, de injustiça, né? Então, primeiro de tudo, quando eu estou muito assim, e eu fico às vezes, e quando vem um bolo, né? Eu destrinchar, demora. É identificar o que eu estou sentindo. A partir daí, mudar o que pode ser mudado, aceitar o que não pode ser mudado. Mas é muito tempo de reflexão, eu comigo mesma, sozinha, chorando, andando pela casa e falando sozinha, cuidando das minhas plantas, sabe? É assim. E, Regina, para a gente fechar, deixa um convite para a galera ir lá acompanhar o videocast na Amazon com você, para a galera que está aí na expectativa para te ver em março de volta na TV aberta. Deixa um recadinho. O fecho, agora é hora do fecho. Me sigam nas redes sociais, @Regina_Volpato. Você vai se divertir com, eu acho. Eu tenho certeza. Aliás, vai se divertir, vai se indignar. Tudo. Eu acho assim, é uma experiência complexa. Em todos os tocadores de podcast, O Amor na Influência, episódios semanais, toda terça-feira, no ar. E em breve no SBT, aquela emissora que tem a nossa cara.